Aleluias, aleluias, aleluias. Pai, muito obrigado, Senhor. Adonai, obrigado mais uma vez por este momento que o Senhor nos concede para ouvirmos a Tua palavra. Cremos firmemente que a Tua palavra é a única verdade que liberta o homem. E a Tua palavra diz que nada podemos pela verdade senão somente a verdade. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós queremos ouvir a única verdade que pode nos libertar, que é a Tua palavra. Por isso nós clamamos neste momento, Adonai, que os nossos corações possam ser, Pai, iluminados com o entendimento do Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Senhor, à medida que a Tua palavra for pregada, Deus, torna cativos os nossos corações, obedientes à Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado, Pai, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se vivermos na luz, como o Senhor está na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sim, porque o Senhor é luz e em você não há treva alguma. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados e de toda a nossa injustiça. Senhor, nós oramos nesta noite para que o sangue do Teu Filho Cristo Jesus possa nos perdoar de todo o pecado, de todo o pecado e de toda a treva. Pai, que toda treva seja removida, que Tua palavra seja pregada com entendimento simples e claro, que possa trazer compreensão. Abba, Pai, muito obrigado, Santo de Israel. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, El Shaddai. Obrigado, Jeová Rafa. Obrigado, Jeová Jireh. O Senhor que é a nossa provisão. O Senhor que nos cura. O Senhor que é o nosso pastor. O Senhor que é a nossa luz. Senhor, nós oramos neste momento que haja paz em nossos corações. Que Tua palavra, Deus, possa iluminar nossas mentes, corações. A Tua palavra é mais profunda do que a profundeza dos rios, do que a profundeza dos oceanos. A Tua palavra é mais profunda do que a profundeza, Deus da glória, de tudo quanto existe neste universo. Pai, por isso nós oramos que a Tua palavra possa sondar mentes, corações, pensamentos e que uma verdade, uma compreensão simples, Deus, possa ser gerada em nosso coração. Enquanto a Tua palavra for ministrada, Deus, permita antes que haja um entendimento e uma clareza, Pai, em nosso pensamento, para que possamos compreender a Tua palavra. A Tua palavra é a vida, a Tua palavra é tudo o que precisamos. A Tua palavra, Deus, é o nosso alimento. A Tua palavra é tudo o que nós precisamos. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Pai, obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, bem. Bíblia aberta no livro de Jó, Jó capítulo 42, versículo 1. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Uau, que tremendo, que profundas são essas palavras. Mas essas palavras não são simplesmente palavras, são verdades proféticas, são realidades divinas, são realidades que podem mudar o nosso entendimento espiritual e trazer uma clareza sobre aquilo que Deus é, sobre o que Deus pode fazer e sobre o que Deus pode realizar em favor dos nossos, em favor da nossa vida, em favor da nossa situação que vivemos agora. Né? O livro de Jó é um livro tremendo. Segundo a teologia, acredita-se que possa ser o primeiro livro a ter sido escrito. Um livro que emana tamanha sabedoria, um livro que emana
tamanho conhecimento e tamanha revelação. Quando nós observarmos esse livro, nós ficaremos perplexos com o tamanho de revelação e de verdades tão profundas que este livro vai deleitar e vai disponibilizar para nós, né? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada no livro de Jó, nós encontramos um homem tão rico, mas tão rico, que a Bíblia declara que em Médio Oriente não havia um homem tão rico quanto este servo de Deus chamado Jó. Ou seja, é possível ser milionário, possuir tantos bens, mas ainda assim ser servo de Deus. Essa ideia que vimos na religião de que o homem de Deus tem que ser pobre é uma ideia errada da Bíblia. É uma ideia que, quando observamos as Escrituras, nós observamos que tudo quanto nós ouvimos falar na religião a respeito da prosperidade, a respeito da Bíblia, era tudo mentira. Era tudo mentira, porque o homem de Deus pode ser sim rico e ainda assim, certamente a Deus, ter tanta prosperidade e ter tantos bens. Se você ler a Bíblia no livro de Jó mesmo, que nós lemos no capítulo 1, você vai observar tudo o que eu estou a falar para você, de que Jó possuía tantos bens, e que ele era o homem mais rico de toda aquela região. Do Médio Oriente, ele era o homem mais rico, né? E a Bíblia declara de que Jó, ele era íntegro, integridade, ele é correto e temia a Deus. Ou seja, este homem, o caráter dele, ele era um homem íntegro, justo, e ele temia a Deus. O temor a Deus, segundo a Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 7, de que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um homem com tanta propriedade, com tantos bens, mas temente a Deus, E a Bíblia declara de que um certo dia os anjos vieram à presença de Deus, e junto dessa reunião se apareceu Satanás. E Deus perguntou: de onde vem Satanás? E ele diz que de rodear e de andar pela terra. Então Deus lhe perguntou: tu viu na terra o meu servo Jó? Você observou na terra, viu o meu servo Jó? Porque não há em toda a terra um homem como meu servo Jó. E Satanás compreendeu de que a única razão que ele tinha, que o Jó tinha para adorar a Deus, era porque ele lhe tinha abençoado, lhe tinha dado tanta e tanta riqueza, né? E Deus mostra a Jó, oh aleluia, obrigado Deus, obrigado por confundires a Satanás. Obrigado, Senhor, porque quando ele pensa que nós vamos pecar, nós vamos blasfemar contra o Senhor, porque nos encontramos em uma circunstância em que perdemos tudo, mas não perdemos a tua presença. Se nós não perdemos a tua presença, na verdade, é porque nós não perdemos nada. A Bíblia declara de que Deus dá autorização a Satanás, de que pode tirar tudo dele, mas não tira a vida dele. E Satanás, ele vem com a autorização dada por Deus, e ele começa a destruir todos os bens que Jó tinha. E há uma devastidão muito grande que acontece na vida de Jó. Jó perde todos os seus bens. Um milionário, um homem tão rico, da noite para o dia, o homem vira o homem mais pobre e mais desgraçado daquela terra. Na verdade, Jó, né? O Satanás, ele age na vida dele, destruindo todas as coisas, todos os bens. Os filhos morrem, ele perde suas propriedades, todos os seus bens, e Jó vira um homem muito pobre. E além de ser pobre, Satanás joga para ele, no corpo dele, uma enfermidade, úlceras malignas. O homem estava enfermo e ele se assenta no pó e na cinza, e ele começa com um caco de telha a se coçar, né? Porque as úlceras davam uma cócega terrível, que ele tinha um caco e um pedacinho de telha que ele usava para poder, né, aliviar a pressão daquelas úlceras, daquela enfermidade que ele possuía em seu corpo. Aleluias! Declara a Bíblia de que os 3 amigos de Jó, né, eles vêm e começam a falar de que eles se achegam. Esses amigos deles eram amigos tão profundos,
amigos. Ei, amigos que chegam e encontram Jó numa dor tão profunda e eles dão a falar uma palavra por 3 dias em silêncio. Ninguém falou nada. Eles ficaram perplexos. Como é que um homem deste, como Jó, vai viver o que ele viveu? Um homem que Deus reúne e o tema da pregação da reunião é Jó. Porque Jó é íntegro, porque Jó é reto, porque Jó é justo, porque Jó teme a Deus. E eles concluíram de que de facto o que está acontecendo com Jó é porque ele pecou, porque ele é pecador, porque alguma coisa ele fez. Mas os 3 amigos, eles compreendem de que Jó, na verdade, tinha acontecido tudo o que lhe havia acontecido porque ele havia pecado contra Deus. E ainda por cima, a mulher de Jó diz: Jó, nós perdemos nossos bens, perdemos nossos filhos, perdemos nossas filhas. Ainda continuas a ser fiel a esse Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre. Enquanto Satanás pensava que Jó podia pecar contra Deus, sabe o que Jó fez? Falas como uma tola, mulher. Recebemos o bem de Deus. Nós não queremos receber o mal agora. Muitos de nós como cristãos, simplesmente nós somos fiéis a Deus porque tudo está bem. Ou seja, a nossa fé é uma fé momentânea, uma fé que serve a Deus e glorifica a Deus porque tudo está bem. Mas a fé verdadeira se vê em momentos em que a crise em que se levanta, em que há uma crise muito profunda em nossas vidas. E Jó disse: não saí no ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor também tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E os 3 amigos, Elifaz, Zofar e Bildade, eles começam a falar de que Jó tinha pecado, por isso havia acontecido o que havia acontecido. Mas quando você começa a ler este livro, tu vais ficar perplexo com o tamanho da sabedoria e da profundeza de conhecimento que se encontra nesse livro. E uma das passagens que eu amo bastante neste livro, que está neste livro mesmo, capítulo 15, Jó capítulo 15, né? Versículo, aleluia, oh glória a Deus, versículo 14. O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos seus anjos. Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Em outra versão diz que quanto mais ao homem que bebe a iniquidade como se fosse água. Essa é uma verdade muito profunda. Deus não considera, nem os anjos são santos aos seus olhos. E a Bíblia declara em Isaías capítulo 6 que os serafins tapam os seus rostos. Eles não conseguem olhar para a glória de Deus. E eles começam a clamar: santo, santo é o Senhor, porque toda a terra está cheia da sua glória. É o Senhor dos exércitos, Ele é santo. E Ele é santo, Ele é 3 vezes santo. Os 24 anciãos, eles adoram o Senhor. Eles ajoelham, tiram a cabeça, a coroa no trono. Eles se ajoelham e adoram. Digno é Ele de ser adorado, digno é Ele de ser cultuado. Ele é santo. E eles começam a adorar a Deus, a mostrar que Ele é santo e merece ser adorado na beleza da sua santidade. E quando nós chegamos no capítulo 42, Deus faz simplesmente questões questões aos 3 amigos de Jó e eles não conseguem responder. Me diga onde tu estavas quando eu lancei a terra sobre as águas, quando eu lancei a terra seca sobre as águas, onde estavas? Me diga onde tu estavas quando eu chamei cada estrela pelo seu nome e disse: tu fica aqui. Onde tu estavas quando eu coloquei limite do mar e disse: você não passa daqui?
Deus começa a fazer questões tão simples aos homens e eles não conseguem responder nos seus diálogos e eles ficam em silêncio. Porque há uma profundeza tão grande no conhecimento de Deus, tão profundo, meus irmãos. Deus fez perguntas simples e eles não conseguiram responder. Oh, aleluia. Aleluias. Lacazubra lacaias. Oh, shamanakata labasubra nagadai. Lebaia subrenei. Lebar cantobrica labasui canta labaias. No capítulo 39, 40, 41, Deus começa a questionar os homens. Você consegue dominar o Leviatã? Deus está a falar de orgulho. Vocês que se consideram tão justos, será que você consegue domar? Será que você consegue domar o Leviatã? Você consegue domar o Leviatã? Você tem a capacidade de domar ele? Será que você consegue compreender e sondar o meu conhecimento? Você tem a capacidade de sondar o meu conhecimento, homem? Tu podes? E Deus, quando começa a perguntar isso aos homens, eles ficam em silêncio, eles não falam nada. Porque o conhecimento de Deus é profundo, é insondável. Como está escrito em Romanos 11, 33, como são grandes as riquezas da sabedoria, o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse lhe retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele, a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Oh, quão insondáveis são os seus pensamentos. Oh, aleluia. Quão insondáveis são os caminhos de Deus. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. E Jó compreendeu de que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Sei que podes fazer todas as coisas. Nós não conseguimos compreender o intento e os pensamentos de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 9, versículo 10. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim de acordo com aquele que vós desejais. Deus quer sim prosperar você. Sim, se você está se vendo na tua vida e dizes, meu Deus, eu sou mais pobre da minha família, eu sou mais desgraçado da minha família, a minha família não tem nada, é miserável, não tem aquilo. Eu quero te dizer, eu estou a falar essa palavra para os próximos ricos e prósperos desta geração, para os servos de Deus mais prósperos que a tua família terá. Sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar os teus planos. E o versículo 5 é o mais profundo que me chamou muita atenção. Eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus olhos. É o puto Luiz, Senhor. Eu te ouvia só de ouvir. Eu só te conhecia de ouvir falar. Eu, puto Luiz, só te ouvia, te conhecia de ouvir falar. Lá no Saurimo, em Angola, lá, senhor, naquele mato. Quando criança, a minha avó me levava na igreja, lá na Ieia, em Lucapa, lá no mato, lá no bairro Roque, lá no Roque não, senhor, lá no mato, lá no Quimbo eu vivia, onde eu vivia, senhor.
Eu vivia lá na Baixeira, lá do bairro Hospital, do Hospital Municipal de Lucapa, lá das Fundeiras, onde eu vivia, e a minha avó às vezes me levava na igreja. E eu, como criança, eu via Deus, que futuro me reserva? Eu estava circulado de capins, de mato, de coisas que eu simplesmente pensava, Deus, eu acho que a minha vida vai ser isso. E meu pai era policial, isso em 2003, 2004. Eu disse, Deus, eu acho que a minha vida vai ser isso, Senhor. É mato em todo lugar, em todo sítio, pobreza e miséria. E eu ia no mato com os meus amigos recolher limões e tirar manga. Eu colhia manga, trazia em casa, eu vendia algumas mangas e outras eu comia. E eu ganhava um dinheiro, eu ficava muito alegre. Mas eu pensava, Deus, acho que meu futuro é só isso. Mas bem sei que tu podes, Senhor. E que nenhum dos teus planos pode ser prosperado. Quem sou eu, disse Davi? Quem é a minha família? Para que de mim te lembres. Quem sou eu? Quem é a minha família? Para que de mim te lembres. E depois disso eu vivi em Lucapa até 2009, que meu pai mudou-se para Saurimo, e eu vivi em Saurimo, e lá em Saurimo eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Eu ouvia que existia um Deus, Adventista sétimo dia, o Deus de guardar os mandamentos. Eu ouvia que existia um Deus, Simão Kimbangu. Eu ouvia que existia um Deus daquela religião. Eu ouvia a igreja, eu ouvia que existia um Deus. Eu ouvi que existia um Deus na Pentecostal. Em todos esses lugares eu não vi Deus. A gente cantava sobre Deus. A gente falava sobre Deus. Mas eu queria conhecer esse Deus. Eu não vi Deus em nenhuma dessas igrejas. Eu não vi Deus. Eu não vi Deus na Pentecostal. Eu não vi Deus na IEA. Não vi Deus. Não vi Deus em nenhuma dessas igrejas. Eu não vi Deus. Mas onde é que eu vi Deus? Eu vi Deus quando entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos. Eu disse, Deus, eu quero te ver, Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso do Senhor. A minha vida não tem mais solução, não tem jeito a minha vida, Senhor. Eu não tenho jeito, eu não tenho solução, Deus. E o Senhor apareceu para mim. Ele me disse, filho, eu sou contigo. Eu jamais te deixarei, jamais te deixarei. Eu te farei grande na terra. E o Senhor começou a falar, e o Senhor começou a me dar esperança. Eu comecei a falar com o Senhor. E eu ficava de horas e horas, eu ficava o dia todo com o Senhor, a falar com o Senhor. Eu comecei a ver o Senhor na Bíblia, eu abri as Escrituras, eu comecei a conhecer o Senhor. E na igreja Semerve nós começamos a conhecer o Senhor. E nós começamos a contemplar as obras do Senhor. O Senhor começou a nos dar promessa. E lá no Saurimo, naquela igreja de chapa e pau, o chão empoeirado, naquele lugar sem condições, o Senhor começou a dizer, eu vou prosperar, eu vou fazer você andar na terra. E o Senhor fez conforme Ele falou. O Senhor fez infinitamente além daquilo que eu pensava, eu pedi. E eu me lembro naquele dia quebrado, em lágrimas na oração, orando. E Deus disse, eu vou fazer um milagre neste ano que vai mudar a história da tua família. Eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas eu te vi, Deus. Eu te vi naquele culto, Deus, na casa do Timingo. Eu te vi, Deus, eu te vi naquele culto de oração, em que o pastor Upali estava em Luanda. Eu te vi naquele culto, Deus. Eu te vi naquele culto enquanto eu estava triste, orando e chorando, Deus. E o Senhor, Deus Filho, vou fazer um milagre neste ano.
Foi no ano 2019 em que eu ganhei a bolsa de estudo. Não passou 3 meses. Mas antes o Senhor falou para que não restasse dúvidas. Ele disse: filho, eu vou fazer um milagre que vai mudar a história da tua família. Ele fez. Ele me trouxe na Rússia. Eu te vi, Deus. Eu te vi naquele culto de 2019, em fevereiro. Eu te vi naquele culto em janeiro, Senhor, de 2019. Eu te vi, Deus. Eu te vi naquele acidente que eu tive de moto, Deus. Aquela moto que vinha em alta velocidade e pancou-me por trás. Eu te vi naquele acidente. Eu te vi nos vários cultos que eu ministrei a tua palavra. Eu te vi, Deus. Eu te vi. Eu te vi na minha família, no livramento, na provisão, na cura. Eu te vi, Deus. Eu te vi nos milagres que tu operaste, nas curas que o Senhor operou através de mim. Eu te vi quando aquela irmã com a mão que estava dolorida e não conseguia mexer o braço do Senhor. O Senhor disse, e aquela irmã veio para que eu orasse. Eu orei, o Senhor tirou toda a dor no braço dela e ela ficou instantaneamente curada. Eu te vi, Deus. Eu te vi quando perdi o bilhete em Malange, que era para vir aqui na Rússia, Deus. E eu fiz um bilhete depois, em 2 semanas, depois me chamaram para vir na Rússia, nos deram dinheiro de passagem, Deus. Eu te vi, Deus. Eu te vi em cada milagre, Deus. São muitos milagres. Eu te vi na Samba, em Luanda, ao lado da praia, ao lado da praia, da casa do evangelista Ismael, onde eu vivia. Quando o Senhor disse, filho, você vai viajar na Rússia mesmo não tendo dinheiro. Eu te vi, Senhor. Eu te vi na vida dos meus amigos. Eu te vi na vida dos meus irmãos. Eu te vi, Senhor. Eu te vi, Senhor. Eu te vi por cada milagre, Deus. Eu te vi quando naquele dia não consegui pagar o aluguel da casa. Eu te vi quando vieram me dizer, tens que pagar. Amanhã não vais conseguir entrar neste prédio. Eu te vi quando o Senhor disse, tem algo para você fazer e ganhar esse dinheiro. Eu te vi por cada provisão, Deus. Eu te vi. Eu te vi em Palabano. Eu te vi, Senhor. Eu te vi na vida daquela mãe, Senhor. Aquela mãe russa que tirou 100 rublos e pagou o autocarro por mim, mesmo não me conhecendo. Eu te vi, Senhor. Eu te vi, eu ainda te vejo hoje. Irmão, você pode conhecer o Senhor no teu quarto. Você pode conhecer o Senhor na tua vida. Mas busque ao Senhor, haja o que houver. Busquem sempre a face do Senhor, haja o que houver. Não desistam do Senhor. A circunstância pode estar difícil, mas não desista do Senhor. Eu te vi, Deus. Eu te vi quando nestes dias, pela madrugada, passava tão mal, Deus. Eu pensei, Deus, acho que eu vou para um infarto aqui. E eu orava, eu clamava, Deus, cura-me. E eu orava em línguas, e eu clamava. E o Senhor operou, e o Senhor curou. O Senhor fez. O Senhor trouxe restauração. O Senhor mudou o cativeiro. O Senhor mudou, o Senhor operou o impossível. O Senhor fez o impossível ser possível. Porque em Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de maravilhas. Ele é o Deus que traz restauração. Ele é Deus que perdoa pecados. Ele é o Deus que traz prosperidade. Ele é o Deus que traz renovo. Mas Ele é o Deus que quer se revelar para aqueles que o buscam. Sim, se nós o buscarmos continuamente, Ele se deixará achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Antes te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te podem ver. Obrigado, Deus. Acaso para lá catamanas.